Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa série de dicas de estudo, falando hoje sobre quanto estudar, ou qual a quantidade de tempo que eu devo dedicar aos estudos. Bom, no episódio passado, nós vimos que é interessante que nós estudemos todos os dias, de preferência, aqueles assuntos que foram tratados nas aulas daquele mesmo dia. Então a gente já sabe quando estudar, né? No mesmo dia da aula. Mas quanto tempo eu devo me dedicar aos estudos? A resposta a essa questão já é bem mais pessoal do que a questão do quando estudar. Porque quando você criar o hábito de estudar todos os dias, você mesmo irá, aos poucos, encontrando a sua medida, a medida certa para você. Mas é claro que, se você estudar todo dia, o conteúdo acumulado será menor. Então, é provável que você não precise de um grande tempo de estudo diário. Então, a sugestão do professor Pierre, no seu livro Aprendendo Inteligência, que é a forma como eu, em particular, também acho adequada de estudar, é estudar pouco, mas estudar todos os dias, né, dentro daquela perspectiva que nós conversamos no episódio anterior, né, sobre a relação entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Ou seja, dentro da perspectiva de tudo que a gente viu até agora, em vez de estudar 10 horas por dia, né, por exemplo, no domingo, é mais recomendável estudar 2 horas de segunda a sexta, focado no conteúdo daquelas aulas que você assistiu em cada um desses dias. Nesse ponto, o professor Pierre ressalta 2 armadilhas nas quais a gente pode cair. A primeira é a tendência que a gente tem em nos afastar daqueles assuntos que mais temos dificuldade e de nos fixar naqueles que mais gostamos ou que temos maior facilidade de entendimento. Então veja, isso pode acontecer em relação a áreas distintas, né, ou dentro de uma mesma disciplina. Por exemplo, quando uma pessoa se convence que ela é da área de humanas, né, e por isso não precisa estudar matemática. Ou também quando alguém se convence que é da área de exatas e por isso acredita que não precisa saber escrever corretamente, porque nas exatas ele só precisa saber lidar com números. Então, são erros que a gente acaba cometendo. Agora, dentro de uma mesma disciplina, isso também pode acontecer. Então, vou dar um exemplo no caso da matemática. Na matemática, existem diversos tipos de problemas. Inclusive, um problema em particular pode ser resolvido de várias formas diferentes. Então, às vezes, a gente pode entender muito bem uma certa forma de resolver um problema. E a gente já pode acabar tentando usar sempre essa mesma técnica para resolver todos os problemas, né? Ao invés de estudar também outras técnicas de solução. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se afastar muito daquilo que nós temos mais dificuldade e também para não ficar muito concentrado naquilo que a gente tem uma maior facilidade. E a segunda armadilha é ser afobado demais, ou seja, pensar sempre em resultados a curto prazo e esquecer de seus próprios limites físicos. Então, de maneira geral, a gente precisa, é claro, ter um certo cuidado com a nossa saúde, para que tenhamos o mínimo de resistência para suportar as nossas atividades diárias. Agora, de maneira mais específica, durante aquele nosso momento de estudo, né, propriamente dito, é importante que a gente faça breves pausas, né, breves intervalos, para que o nosso cérebro consiga repor algumas substâncias químicas essenciais
para o funcionamento dos nossos neurônios. Então, a gente pode alternar momentos maiores, por exemplo, 30 a 50 minutos de concentração, com intervalos menores, por exemplo, de 5 a 10 minutos de descanso. Então, nesses períodos de concentração, você tem que, de fato, estudar o assunto com concentração, evitando distrações. E nos períodos mais curtos de descanso, você tem que procurar não se distrair muito. Então, você pode, por exemplo, fazer uma breve caminhada ou fazer um alongamento. Não é recomendável que, nesse momento de descanso, você vá assistir televisão, por exemplo, porque você pode acabar se distraindo demais e perdendo o foco dos seus estudos. Então é isso, a gente vai alternar um bloco de concentração nos estudos e um bloco menor de descanso. Depois, um bloco de estudos e um bloco de descanso, e assim por diante. E com o passar do tempo, e mantendo essa rotina diária, você acabará encontrando o seu ritmo próprio. Então, alguns conseguirão manter essa rotina por 2 horas diárias, alguns podem conseguir por um tempo menor, mas com o tempo você vai encontrando a sua melhor rotina de estudos. Então é isso. E para conhecer o nosso projeto de divulgação matemática, o site é numeroimaginário.com.br. Então até o próximo episódio.